Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Vire-se para o seu irmão e pergunte para ele: trouxe boca para dar glória a Deus? Cadê o grupo do Glória? Maravilha. Meus amados, vamos para a palavra do Senhor. Não temos muito tempo aqui. Abram comigo a sua Bíblia, por favor. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Enquanto vocês procuram a palavra do Senhor, eu quero estender aqui os meus agradecimentos ao bispo Paulo Moura e ao pastor Nicodemo, a esse santo homem de Deus que abre oportunidade para nós estar aqui nessa oportunidade. E estou feliz, estou alegre porque lá em Camboriú, este ano, quando eu estava na tribuna, uma serva de Deus veio ao meu encontro em profecia. E quando o bispo Paulo Moura estava dando a sua saudação, não passou de 10 minutos, Deus mandou um avivamento naquele ginásio. E a serva de Deus estava entregando a profecia, e na profecia falou o nome do bispo Paulo Moura, e o Senhor disse: vou te levar lá. E hoje eu estou aqui e a profecia está se cumprindo. Prepare o seu coração, porque Deus tem muita coisa aqui hoje. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. Todos que acharam, digam amém. Amém. Leia comigo em uma só voz. Vamos lá. Eis e com ele cearei e ele comigo. Levante assim a tua mão. Arrebate uma chave. Chacoalhe pela fé. Responda para mim: o que é que você tem nas suas mãos? E com essa chave você vai abrir? Coloque aí na fechadura pela fé do teu coração. Traga ela aqui. Isso. Agora faça assim com a tua mão. Que bonito. Agora fale assim comigo: Espírito Santo, a porta da minha casa já está aberta. Pode entrar. Fique à vontade. Tu és o dono dela. Espírito Santo, eu te amo. Me permita te dar um abraço. Dá pela fé nele, gostoso. Que bonito. Agora levante. Pode subir. Agora levante assim a tua mão. Fale comigo. Está escrito na palavra de Deus que aquele que diz que ama a Deus, ame o seu irmão. Você ama o seu irmão? Responda para mim dizendo amém. Então olha para ele e fala para ele: fui com a sua cara, eu te amo. Pode sentar glorificando a Jesus. Aleluia. Acheu tupapura rei andinjari tuxarra. Se eu pregar em Guarani aqui, o povo vai entender? Será que entende? Vamos lá. Meus amados, antes que eu comece a pregar aqui a palavra do Senhor nesta oportunidade, eu quero informar aos senhores que alguns anos atrás, essa pessoa que está aqui nessa tribuna estava rejeitado pela família, estava rejeitado pela sociedade, condenado a descer a sepultura. Era um leproso e um mendigo de rua. A minha alimentação era resto das pessoas no centro da cidade, com outros mendigos caídos na sarjeta. Trazia sobre a pele do meu corpo quase 1 centímetro de lodo porque não tomava banho. Carregava sobre o meu corpo físico muitas doenças porque não tinha saúde. Trazia sobre a minha cabeça um cabelo grande porque não cortava os meus cabelos. E eu me lembro como se fosse hoje. O adversário veio a mim e disse para mim que eu era dele e que só ele poderia mudar a história da minha vida. E naquela oportunidade ele disse para mim: se você quiser fama, eu posso te dar fama. Se você quiser muito dinheiro, eu posso te dar dinheiro. Só eu posso mudar a tua vida. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, que Satanás, ele é o pai da mentira e com ele não há verdade. Só quem tem o poder de mudar, transformar, regenerar um homem perdido se chama Jesus Cristo Nazareno.
Somente Jesus. E naquela oportunidade, meus amados irmãos, me levou até um centro de macumba para que um pacto fosse selado com Satanás. E quando eu cheguei ali todo podre, rasgado, naquela situação que os senhores conhecem o mendigo quando está lá fora, Satanás, ele pegou um dos seus cavalos lá dentro do terreiro de macumba, e quando levantou meu braço para cortar o meu corpo, dando meu sangue para ele, Deus olhou no reino espiritual para a minha alma e disse Deus a Satanás: não toque nesse corpo, porque a mim me pertence. E alguém manifestado pelo diabo dentro daquele terreiro disse: não toca mais nesse cavalo, porque aquele homem lá de cima não está permitindo eu fazer o que eu quero fazer com ele. Lança ele para fora. E me jogaram para fora. Eu indo para a sarjeta sem direção, o adversário veio ao meu ouvido e disse para mim: aquele lá de cima não permitiu eu tocar em você, mas você ainda é meu cavalo, você ainda é meu escravo e vai fazer a minha vontade. E partindo para o cemitério, fiz a vontade dos demônios, processo manifestado. Saindo para a sarjeta sem direção, chutando tudo pela frente, o adversário me apresentou um animal que já estava morto. Os senhores sabem perfeitamente que quando algum animal morre, que alguém não retira do local, que passa-se os dias, começa a entrar em estado de decomposição e vai criando aqueles bichos que muitos conhecem por tapuru. E já estava naquela situação caótica. Satanás passou a usar o meu corpo para se alimentar com aquele animal. Confesso a todos que ao ingerir, não sentia nada, porque não era eu na minha natureza que estava fazendo aquilo, mas sim os demônios que estavam me usando, me escravizando. Com o passar dos dias fiquei mais leproso ainda, fiquei doente mental. Por quê? Porque um daqueles bichos subiu vivo para a minha cabeça, e eu gritava e chorava por socorro, caído na sarjeta no chão. As pessoas que passavam bem arrumado de um lado para o outro não tinha coragem de me levar no hospital. Quando eu clamava, gritava por socorro, e ali foi a minha vida por muito tempo. E eu me lembro como se fosse hoje. Satanás veio outra vez a mim e disse para mim: vou te arrancar da terra, e de hoje você não passa com vida. E quando ele falou assim, quando veio a noite, eu vi uma mão muito negra se apresentando para mim e arrancando o meu espírito do meu corpo físico. A minha perna foi se paralisando e eu comecei a gritar de outro lado muito escuro da eternidade. E com isso eu tenho a lhe dizer, você que é crente batizado com o Espírito Santo, você que é candidato ao arrebatamento, que a coisa do outro lado é mais séria do que nós pensamos. E tem pessoas dentro da igreja brincando de ser crente, com pé dentro da igreja e outro no mundo. Hoje o Espírito de Deus vai te pegar aqui hoje. Vai! Eu não sei se você vai fazer cara feia, não estou preocupado, porque cara feia para mim é fome. Eu não sei se você vai ficar com cara de delegado da polícia do Iraque, não estou nem aí. Eu não sei se você vai fazer aquela cara de maracujamucho, e quando o pastor na mensagem pede para glorificar, parece que ele foi batizado com suco de limão, abre a boca com um sorriso 9,15 e dê glória. Porque aqui tem o Espírito do Senhor. E de forma, meus amados irmãos, que naquela hora que eu estava morrendo, partindo para a eternidade sem salvação, há muitas pessoas que proferem suas palavras dizendo que Deus tarda, mas não falha. O Deus dessa igreja nem tarda e nem falha. Ele vem na hora certa. E naquela hora que eu estava morrendo, partindo para a eternidade sem salvação, preste atenção. Estava o homem de Deus na sua casa orando ao Senhor de joelho. E na sua oração ele apresentava o nosso Brasil, apresentava as autoridades a Jesus. E nesta mesma oração o Espírito Santo levava ele a orar pelos traficantes, pelas prostitutas e pelos mendigos que estão rejeitados pelos seus familiares e pela sociedade. E enquanto ele orava pelos mendigos de rua, a minha vida estava incluída na sua oração, sem que ele me conhecesse, pois está escrito que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. E Deus, ele por bondade e misericórdia, naquela oração daquele homem, abriu a cortina do céu e trouxe a revelação. Na revelação Deus colocava a minha pessoa onde eu estava caído no centro da cidade. Disse Deus para ele o meu nome e o meu sobrenome. Disse Deus para ele a obra que ele tinha de realizar através de mim em cima desta terra ainda com vida. E o Senhor ordenou que ele saísse da sua casa e fosse até o local aonde Deus havia revelado para ele naquela hora onde eu estava caído. Quantos aqui creem em revelação? Ele se arrumou, se trajou, pegou a sua Bíblia, saiu, era cedo da sua casa, foi até o centro da cidade.
Me encontrou lá todo podre, todo leproso, estava pesando ali agora 29 quilos, com a enfermidade que para a medicina não tem cura, doente mental. E quando ele se aproximou de mim, bem arrumado como hoje eu estou aqui no meio de vocês, ele colocou a mão dele sobre o meu ombro e disse para mim a primeira palavra: se prepare aí para dar glória, Jesus te ama. Ele não diz para mim o presidente Fernando Henrique Cardoso te ama. Ele não diz para mim o prefeito ou a prefeita de São Paulo te ama. Ele diz para mim o nome que está acima de todos os nomes: Jesus te ama. E naquela hora eu comecei a chorar, tomei a palavra dele e disse: ninguém me ama, eu estou morrendo, não tem mais jeito para a minha vida. E ele disse: tem jeito, porque há um homem que está interessado por você, e é desse homem que eu quero falar, chamado Jesus. E ele sentou do meu lado na sarjeta, colocou a mão dele sobre o meu ombro, e na simplicidade do evangelho ele disse: todos que vai ao meu Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. O meu Jesus veio buscar e salvar todos que se havia perdido. Jesus, ele veio para todos, mas nem todos receberam. Mas todos quanto receberam, teve o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. E enquanto ele trazia essas palavras na sua simplicidade, essa palavra me devolvia a esperança de viver, me devolvia algo novo ali na minha vida. E ele disse: não fique assustado. E quando eu vi ele começar a chorar junto comigo por ver a minha situação, eu comecei a me aquebrantar e comecei a pensar: alguém está olhando para mim agora. E ele disse: enquanto eu orava nesta madrugada na minha casa, Deus revelava a sua vida para mim. E é por isso que eu estou aqui do teu lado, suportando todo esse fedor que você está carregando. E o meu Deus manda lhe dizer agora que até o dia de hoje Satanás se andou com a sua vida, mas hoje ele dá um basta, porque Deus te escolheu antes que você gerasse dentro do ventre da tua mãe, para o plano da salvação e para uma grande obra na terra. E para você saber que Deus está falando com você, o seu nome é Adriano Ferreira Campos. Satanás pediu para você fazer um pacto com ele, Deus não permitiu. Ele abriu a tua sepultura, você estava morrendo, Deus te levantou por mais uma vez do trono, fechou a tua sepultura, porque te ama, porque te ama, porque te ama. E quando ele falou porque te ama, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar e comecei a sentir algo na minha vida que eu nunca havia sentido, porque era a glória de Deus que estava sobre a vida daquele homem que estava passando para a minha vida agora. Ali já não tinha mais demônio na minha vida, ali a presença de Deus já estava tomando conta daquele ambiente, ali na sarjeta onde eu estava caindo. De forma que ele começou a chorar. Ele disse: você quer aceitar o meu Jesus como teu Salvador? Eu disse: o que é que eu tenho que fazer? Ele disse: levante uma das suas mãos e você vai proferir algumas palavras comigo em oração, confessando a ele. E eu levantei a minha mão muito fraca. Ele disse: fale comigo, Senhor Jesus. Eu fui repetindo o Senhor Jesus. E quando ele terminou a oração, ou melhor, antes de ele encerrar a oração, as pessoas que passavam naquela ocasião paravam, um dizia ao outro: todos crentes é fanático, todos crentes é louco. Olha um homem de boa aparência, bem arrumado, ao lado de um mendigo podre nessa situação. Todos crentes é louco. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para o mundo. Ah, mas para a igreja Graça e Paz Mundial, Paulo diz que é poder. O evangelho não é loucura. O evangelho não só se resume em palavra, mas sim em poder, em transformação de vidas para o reino de Deus. Preste atenção, irmão. Preste atenção. De forma que ele terminou aquela oração por minha vida. Pensava eu agora, pastores, queria talvez matar a minha fome comprando um lanche ali, dizendo para mim: Deus te abençoe, fica aí porque Jesus vai te ajudar. Mas veio a segunda ordem de Deus para o coração daquele homem. Depois que ele terminou aquela oração, ele foi me levantando-me pelo braço. Eu disse: você vai fazer o que comigo? Ele disse: o mesmo Deus que começou a obra aqui na tua vida é o mesmo que vai preparar uma casa para você morar e viver, mas na sarjeta você não fica mais. E me levando para pegar ali o coletivo no ponto, abraçado comigo. As pessoas se afastaram porque eu fedia muito, a minha situação era tremenda. Quando chegou o coletivo, que o motorista abriu a porta, que ele foi me ajudando a eu subir, o motorista disse: pode descer, mendigo, desce. E ele disse: não, ele está comigo, eu estou ajudando ele vai viajar comigo. O motorista disse: não vai viajar porque é um mendigo. E ele tomou a palavra na unção do Espírito, apontou o gatilho para o motorista e disse: não fale mais assim, porque ele é meu irmão. Segura aí, irmão.
Segure. Agora, Bispo Paulo. Bispo Paulo Moura, eu fico imaginando hoje, dentro das nossas igrejas, a crente que está se envergonhando de carregar. Bispo Paulo Moura, eu fico imaginando hoje, dentro das nossas igrejas, a crente que está se envergonhando de carregar a Bíblia Sagrada na mão. Imagine de um mendigo. Hoje no nosso meio está cheio de pessoas de etiqueta, cheio de não me toque. Hoje Jesus vai quebrar tuas pernas aqui hoje. Vai. Aí Deus confunde a terra, né? Assim como tem um jogador de futebol, tem um pregador aqui. Fala pro teu irmão, está gostando da feijoada, santo? Segura. O motorista disse, como é que ele é teu irmão se é um mendigo de rua? Ele é meu irmão. E o motorista, então pode subir. Aí quando eu fui passando por baixo, o cobrador endemoniado levantou. Além de o motorista permitir ele viajar com você, nessa situação você não vai pagar a passagem dele? Ele me levantou devagar, me fez passar, pagou a minha, pagou a dele. E eu fui andando no meio do povo. Na medida que eu ia andando, as pessoas colocavam a mão no nariz porque eu fedia muito, irmão. Minha situação era muito grave. Ele sentou na última cadeira e abraçado comigo começou a louvar hino de adoração a Deus. Dentro daquele coletivo o Senhor disse, levante, pregue a minha palavra. Algumas pessoas estavam fazendo crítica. E quando ele levantou, abraçou o ferro e abriu a boca e disse, olha, Jesus, ele veio para salvar todos. Jesus, ele não discrimina ninguém, ele veio para o negro, veio para o branco, veio para o pobre, veio para o rico, mas nem todos receberam. E esta alma que eu estou carregando, o meu Jesus abraçou ela hoje. E as pessoas ficaram incomodadas porque ele estava pregando o evangelho. Aí 3 homens endemoniados se levantou dentro daquele coletivo e disse, motorista, por favor, pare o carro. E o motorista obedeceu, com medo de alguma coisa. E quando o motorista parou, aqueles 3 homens endemoniados pegou pelo braço daquele homem de Deus e me pegou pelo braço, pelo corpo, e ia nos jogando fora daquele coletivo, porque nós não poderíamos mais viajar, porque eu estava fedendo e ele estava pregando o evangelho, estava incomodando o povo. E quando o motorista abriu a porta para a gente descer, um homem que estava afastado do evangelho, preste atenção, um homem que estava afastado do evangelho, vendo aquela cena, ele levantou, tomou a palavra e disse, olha, vocês 3, cale a tua boca, volte para o seu lugar e deixe esse crente pregar a palavra, porque é a coisa mais certa que ele está fazendo aqui para nós. E aqueles 3 homens ficaram com medo. Aí foi quando Deus derramou mais o poder e o Espírito sobre a vida daquele homem. E ele começou a apontar o dedo e começou a trazer revelação da vida de muitos. E as pessoas ficaram assustadas. Viu a senhora que estava desenganada pela medicina dentro daquele coletivo? Ele trouxe a revelação. 2 homens que iam dentro de um terreiro de macumba. Deus contou a história e a vida dele. Eles começaram a tremer. Aquele homem que estava afastado do evangelho, sem eu saber, sem ele também, ele caiu de joelhos chorando e disse, Deus, eu quero me reconciliar contigo. Para finalizar aqui, irmão, para finalizar, 4 almas dentro daquela condução se rendeu aos pés de Jesus. Chegou no bairro da sua casa, ele teve que enfrentar outra luta para me ganhar para Jesus. As pessoas que ele conhecia tomavam a palavra quando ele ia comigo em direção à sua casa, abraçado comigo, dizia para ele, Marcelo, depois que você virou crente, Marcelo, até que o mendigo você anda, você conversa, você abraça, você quando estava aqui na nossa, você não conversava com muitas pessoas, você não dava com qualquer pessoa, porque você é de família de bem, o teu pai tem isso, tem aquilo, agora aquele pastor daquela igrejinha fez lavagem cerebral na tua cabeça e você ficou louco. Ele levantava e dizia para os seus amigos, olha, Jesus é o pescador e quem cai na rede é peixe. Vocês não entendem isso, mas amanhã vocês vão entender. E me levou para a sua casa, preste atenção, irmão. Mendigo não sabe o que é luxo, não sabe o que é mordomia, só sabe o que é pobreza, miséria, desgraça e desprezo por todos. E quando eu me deparei diante da sua casa, não era casa, era uma mansão, era um palácio. E ele disse, você vai entrar nesta casa e vai ter esta casa como se fosse a tua. E foi me ajudando a eu entrar. Quando eu fui pisando dentro da casa dele, me aproximei na cozinha, ajudado por ele. A sua mãe, quando me vê, ele e eu ali, ela leva a mão à cabeça e quase que ela desmaia. Ela toma a palavra e diz, meu filho, você está trazendo um mendigo nesta situação para dentro da nossa casa. O teu pai não aceita nem os irmãos da tua igreja pisar aqui para nos fazer visita. Agora você está trazendo uma criatura nessa situação. Meu filho, você está trazendo guerra. O teu pai está para chegar. O pai do Marcelo não acreditava em Deus, era um ateu, não gostava
de crente, e a sua mãe preocupada, e ele levantou e disse: mãe, não se preocupe não, Deus está no negócio. E ele me levou para o banheiro, irmão, abriu o chuveiro, todo santo banheiro tem aquela escova santa, aquela grande. Pegou aquela escova e começou a tirar toda a sujeira do meu corpo e cantando o corinho de fogo. Carro de fogo tem neste lugar. E me dando um banho. E eu comecei a sentir algo diferente. Depois que ele tirou toda a sujeira, veio, me levou para a varanda, colocou a roupa no meu... me levou para a varanda, cortou a mata que estava sobre a minha cabeça, colocou algodão no meu ouvido, porque do meu ouvido saía pus, de dentro da minha cabeça. E a sua mãe preocupada, ele me deu uma refeição, ele disse: tá bom, mãe, já vou sair com ele. E saiu comigo em direção à casa de alguns irmãos da sua igreja. Ao bater na porta para apresentar a minha necessidade, as pessoas, por ver a minha situação, a minha aparência, diziam para ele: Marcelo, não posso fazer nada aqui, eu não tenho quarto para aceitar ele. Talvez se chegasse ali um engravatado, bonito, né? Não, ele não vai para o hotel não, tem um quartinho para ele. Quem deu essa voz aí? Deus tremendo. Esse aí faz parte do meu time. Vamos lá. Preste atenção, irmão. Bateu na porta de algumas pessoas, me rejeitaram. Para finalizar, chegou na casa do pastor. E ele disse: pastor, meu Deus mandou fazer isso e isso por esta alma. Minha mãe já brigou comigo, para casa não posso voltar com ele. O senhor que é o meu pastor, faça alguma coisa. O pastor coçou a cabeça e disse: Marcelo, se arrumou uma briga, porque a nossa igreja não tem quarto no fundo, nem tem casa de recuperação. E na situação que eu estou vendo, ele aí precisa ir direto numa casa de recuperação, ou precisa ir rápido para dentro do hospital, porque é muito grave. E o pastor não deu a solução ali. Ele levantou o meu braço e começou a chorar na frente do pastor e fez uma oração a Deus e disse: Senhor, todos aqueles que proferem a tua palavra fecharam as portas para uma alma, e uma alma salva pelo Senhor vale mais do que o mundo inteiro. A minha mãe já brigou comigo, mas eu vou voltar com esta alma para a minha casa, porque para Sergipe eu não quero que ele volte. O meu pai não acredita na tua existência, não gosta de crente. A minha mãe já falou isso hoje, eu já ouvi dela. Mas o Senhor vai aonde o meu pai está, vai fazer uma obra no coração dele, vai quebrar. E quando eu pisar com ele, ele vai ter que aceitar esta alma por uma semana, até o Senhor preparar um local para ele morar e viver. E quando eu voltei, fui entrando dentro da sua casa. O seu pai não esperou ele me apresentar para ele, já foi dizendo para mim: para fora cachorro, para fora cachorro. E quando eu vi pela segunda vez cachorro, o diabo veio para mim naquela hora e disse: sabe o que? Olha, eu não falei um tempo atrás para você que você era meu cavalo, que só eu poderia mudar a história da tua vida? Agora observe, todas as pessoas que ele te apresentou, que serve aquele lá de cima, fecharam as portas, até o pastor dele. Agora você está ouvindo da boca do pai dele te chamando de cachorro. Eu não falei que você era meu, que só eu poderia mudar a tua vida? Com isso eu tenho a dizer para você, irmão, que se você não pode ajudar esta igreja, essa obra, também não atrapalhe, também não abra a tua boca para falar mal. Não abra não, sai da frente e deixa Deus agir. Deixa Deus agir, irmão. De forma que ele levantou a mão e disse: pai, não chame ele de cachorro, porque ele é a imagem e semelhança do meu Deus. E o Senhor vai ter que me ouvir agora. Ele contou a minha história. O seu pai disse que não me aceitaria, já se levantou, me deu um empurrão para fora da sua casa. E ele disse: espera aí, pai, se o Senhor não aceita, tudo bem, mas não vai partir para a ignorância. Ele foi lá no quarto, pegou 2 peças de roupa, colocou na mão, pegou na minha mão e disse: se o Senhor não me aceita, ele por uma semana, dormindo no meu quarto até o meu Deus preparar, eu vou para a rua com ele, vamos. E me arrastou. Quando o seu pai viu o seu filho já na rua comigo, de mão dada, saindo dizendo: tchau, não volto mais, ele levantou e disse: Marcelo, vem cá. E quando Marcelo voltou e disse: pois não, pai, já pensou? Crente é assim, irmão. O crente que tem convicção da sua chamada, ele anda de cabeça erguida, ele é cabeça e não cauda. E de forma santa. E ele explicou a minha história. O seu pai disse: já que é assim, então fica com ele no teu quarto uma semana. Quantas semanas, igreja? Mas na agenda de Deus estava para eu ficar dentro daquele palácio, comendo do bom e do melhor, durante 1 ano e 6 meses. A Bíblia diz no livro de Provérbios que Deus tira da conta do ímpio e deposita na conta do justo. E quando ele quer, ele faz até o urubu virar garçom para servir o seu povo. Fala para o teu irmão aí, é palavra rema: haverá mudança no teu vale.
Aleluia. Com 3 meses, o seu pai disse: não faço mais nada por ele, não quero ele dentro da minha casa, eu quero conhecer o teu pastor. O seu filho disse: tá bom, pai, quando chegar a noite nós vamos para o culto, e o senhor vai conversar com o meu pastor. E chegou a noite, nos colocou dentro do seu veículo. Quando chegou na porta da igreja que nós saímos, ele gritou e disse: pode chamar o teu pastor que eu quero conversar com ele. O Marcelo disse: pai, o pastor que vai dirigir todo o trabalho nesta noite será eu, e o meu pastor só vai chegar no final do trabalho. Se o senhor quiser conversar com eles, fica dentro do teu carro. Como é que a história você esperou para chegar aqui e falar isso para mim? Pois é, pai. Você vai fazer o que com esse povo atrasado? Ele diz: pai, não fale assim, porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Se o senhor quer conhecer o que os crentes fazem dentro de 4 paredes, entra pela primeira vez dentro da igreja evangélica. E ele disse: eu vou entrar para ver o que é que você vai fazer, vou ficar 5 minutos, depois eu fico aqui fora, mas para casa você não vai voltar com ele. Tá bom, pai. Aí chegou, irmão, entrou cheio de posição. Aí sentou. Sentou. Para surpresa dele, sabe onde ele sentou? No meio do grupo do Glória e do Aleluia. Esse grupo está aqui hoje. Quando seu filho veio e assumiu a tribuna e disse: a paz do Senhor, canelas de fogo. Aí o grupo se manifestou: amém. Aí ele ficou assim, ficou perdido. Vamos fazer a oração inicial nosso culto. O povão se levantou, e quando começou a orar era línguas estranhas, era palma. E vamos louvar a Deus, chamou os levitas. Irmãos, só em um hino de adoração. Naquela noite não teve mensagem. Deus tomou a igreja. Pessoas pulando, profetizando, outras aplaudindo, outras caindo no chão. Deus levantando o profeta, entregando profecia. O pai dele nunca tinha visto aquilo, ficou assustado, disse que ia entrar para ficar 5 minutos e estava preso ali pelo Espírito de Deus. E sabe o que foi que aconteceu, irmão, para finalizar aqui? Sabe o que foi que aconteceu? O Marcelo, tendo algumas revelações naquela noite, naquele trabalho, ele apontou um irmão que estava numa cadeira de roda, e ele disse: meu amado, na revelação de Deus, isso aqui não é meninice, isso aqui não é nada da carne, eu estou vendo aqui um varão de branco na tua frente, e ele está mandando lhe dizer que hoje chegou o teu dia de você aposentar a sua cadeira de roda. E aquele irmão disse: eu não posso, porque as minhas pernas são todas atrofiadas. E o Marcelo disse: levante devagar, e quando eu terminar de contar de 1 até 3, o Espírito do Senhor vai dar 2 pernas perfeitas, vai te dar vitamina do céu nos dedos, nos ossos, e você vai correr igual criança, você vai pegar a tua cadeira e vai pular nesta noite. E quando o Marcelo disse 1, 2, 3, não sei de onde aquele homem teve força, ele saiu correndo igual criança, pegou a sua cadeira e começou a pular. Aí foi que o grupo do Glória e do Aleluia se manifestou mesmo, pulava, Jesus arrebatava. O pai do Marcelo, que não acreditava em Deus, nunca tinha entrado dentro da igreja evangélica, ficou preso pela glória. Quando ele arregalou os olhos, eu disse: alguma coisa vai acontecer, meu Deus. E quando ele arregalou, ele gritou e disse: Marcelo, eu também estou vendo esse homem de branco, eu quero aceitar a ele. Levante a tua mão e adore agora. Levante a tua mão e adore. Esse homem de branco está passando aí agora. Esse homem de branco está passando aqui no altar. Aí os levitas, receba a presença desse homem de branco. Aonde você está, receba o batismo do Espírito Santo. Receba a tua cura. Receba o milagre. Receba! Em nome de Jesus, comece a receber o poder, o milagre, o avivamento. Eu quero ver aqui desse lado. Receba! Olha aí o que Deus vai fazer aqui. Pegue na mão do teu irmão aí agora, irmão. Pegue aí, levante a mão dele e comece a dar uma rajada de glória. Meu Deus. Olha aí, já tem pessoas caindo no poder. Eu profetizo a tua cura aí agora. Eu profetizo a tua libertação. Vício do cigarro, sai!
Receba, receba, receba. Receba a tua cura. Receba a tua cura. Deus, toca na tua cabeça até a planta dos seus pés. Receba o toque deste homem de branco aí agora. Receba o toque deste homem de branco aí agora. Receba. Renova-te. Renova-te. Renova a tua vida. Renova. Pode pular, pode plantar bananeira. Plantar bananeira. Renova-te, renova-te, renova a tua vida, renova, pode pular, pode plantar bananeira, faça o que você quiser agora no Espírito, é hora de adorar! Cinco minutos, grande explosão de milagre, grande explosão de milagre. O Espírito de Deus testifica comigo aqui, que Ele já batizou aí, já batizou e vai continuar batizando. O Espírito de Deus testifica comigo, que você está sendo curado do câncer. Sente glorificando a Deus. Hoje só sei dizer aos senhores que eu sou um milagre na mão de Deus. É bem verdade que trago marcas de sofrimento no meu corpo, como cabeça quebrada de bala, braço perfurado de bala, tenho essa perna quebrada com platina dentro da minha perna. Tem uma região do meu corpo que tem que fazer enxerto de carne. Estava pesando 29 quilos, com a enfermidade que para a medicina não tem cura. Hoje eu estou pesando 82 quilos. Bonito! O Senhor me deu uma esposa linda que acabou de cantar aqui. Filha do pastor Miguel, meu sogro, homem de Deus. O Senhor me deu como fruto do casamento o Gabriel, canela de fogo, baterista. Pula no fogo, adora, foi batizado lá em Camboriú. Amém! Mas olhe para cá, irmão. Vamos para a palavra. Eu tenho aqui 10 minutos. Falando sobre casa, a habitação do Espírito Santo. O texto em que lemos aqui fala a respeito de um apelo da pessoa bendita do Espírito Santo à sua igreja nessa última dispensação. Se você prestou atenção no que você leu, olha o que o Espírito de Deus diz à sua noiva. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
falando sobre porta, falando sobre casa para a habitação do Espírito. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, e tendo Salomão acabado de orar, o fogo desceu, e a glória do Senhor encheu a casa. A mesma Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 4, e a casa se encheu de fumo. Em outra tradução está escrito, e a casa se encheu de fumaça. O profeta Ageu também profetizou no capítulo 2, versículo 9, ele disse, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E eu já quero profetizar de olhos abertos, que Deus não tem só esta tenda aqui para este ministério. Deus vai aumentar e Deus vai dar um ginásio para esta igreja. Isso aqui é palavra rema, é profecia. Receba, Bispo Paulo Moura, vocês vão receber. Deus levantou esse ministério para fazer a diferença, não só no Brasil, mas em toda a superfície de terra. E você faz parte desse projeto. Levante assim a tua mão. Mas olhe para cá, irmão, falando sobre casa, habitação do Espírito. Quando o profeta, ele profetizou e a casa se encheu de fumaça. Quando também, resposta da oração de Salomão, quando Deus respondendo a ele, a casa foi cheia de glória e de fogo. A glória e o fogo e a fumaça é um tipo legal da pessoa do Espírito Santo. Eu quero perguntar, a fumaça está aqui esta noite? A glória já está? O fogo também? Levítico 6,13, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, sobre a casa, e não se apagará. Pergunta para o teu irmão, tem fogo ou você é bombeiro? Olhe para cá, santo, falando ainda sobre casa. Para que o Espírito Santo permaneça na nossa casa, habite nela e fique à vontade, a nossa casa precisa se manter sempre limpa. E falando sobre limpeza, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O autor do Salmo 15, ele disse, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Deus responde dizendo, aquele que mantém a sua casa limpa, aquele que é limpo de coração. E para você se manter sempre limpo, através da palavra, vai aí uma receita. Salmo 1, olha o que a Bíblia diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei coloca a sua casa espiritual dia e noite. Pergunta para o teu irmão aí, tem palavra na tua casa? Pela palavra você é limpo, pela palavra você é curado, pela palavra você é regenerado, pela palavra você é perdoado, pela palavra você é santificado, pela palavra você é renovado, pela palavra você é fortalecido, pela palavra você será arrebatado. É pela palavra, o segredo é palavra. Mas olhe para cá, irmão, a Bíblia nos revela falando a respeito de um homem que estava com a sua casa suja. E a casa estava para morrer, Deus estava preocupado com aquela casa, não querendo Deus perder aquela casa para Satanás. Levantou um profeta e disse, vai até a casa de Ezequias. Está lá em Isaías capítulo 38, do versículo 1 ao verso 5. E o profeta foi até a casa de Ezequias. Ao chegar lá não conversou muito. Se você observar no Antigo Testamento, todos os profetas que Deus dava mensagem para entregar ao povo, e quando se deparava diante do povo, quando apresentava-se ao povo, levantava a voz e a mão e dizia, assim diz o... Está acabado. Isso é o que? É certeza, é convicção, irmão. Dá chamado. Agora essa história, não sei porque Deus está me revelando, não sei porque Deus está me usando assim. Se você não sabe porque, você não tem direito de falar nada. Que pregador e que profeta é você que fala ao povo sem convicção e vira as costas? Assim diz o... Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias não se levantou contra o homem de Deus, contra o enviado de Deus, mas ele reconheceu que a sua casa precisava fazer uma limpeza. Ele virou o rosto à parede e foi orar ao Senhor. Entrou no processo de limpeza. E a mesma Bíblia diz que os que confessam e deixam alcança. A mesma Bíblia diz em Lamentação capítulo 3, versículo 29, põe a tua casa ou a tua face no pó, talvez assim haja. Deus respondendo a Salomão em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e limparei a sua casa e sararei a sua terra. Fala para o teu irmão aí, profecia para ele, a tua terra vai ser sarada hoje. Mas olhe para cá, irmão, falando ainda sobre casa, para o Espírito Santo. Jeremias capítulo 18, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro, que é de lá eu te farei ouvir as minhas. Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvirá palavra de Deus. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus?
Mas olhe para cá, irmão, a Bíblia diz ainda em Provérbios capítulo 14, versículo 1: a mulher saiba edifica, e a tola e o tolo destrói. Pergunta para o teu irmão como é que está a tua casa. Olhe para cá. Tem adoração na tua casa? Tem obediência na tua casa? Tem temor na tua casa? Tem adoração na tua casa? Porque tem casa de crente aí que é só o sangue de Jesus. Mesmo agora eu vi uma cena quando eu estava vindo de lá para cá. Tem crente aí que tem uma boca que é maior do que a de jacaré, para falar tudo, e ao mesmo tempo não fala nada. Olhe para cá. Há casas de crente por aí, preste atenção, que está assim, ó, a sujeira, tanta coisa. Mas hoje a vassoura do Espírito vai passar aqui. Vai. Tem um tal dos crentes aí que deixa de vir para os cultos para assistir o tal daquele programa do endemoniado. O tal do vamos quebrar tudo. Está queimando. Olhe para cá, irmão. É sério isso. Coloca as crianças, família na sala. Hoje eu não vou para a igreja porque está cansado. Eu vou ficar aqui assistindo um ratinho. Aí quando chega o tal de briga, de tal de exame de DNA, e quando chega, coloca aquela música do inferno, vamos quebrar tudo. Até os crentes entram no forró, na lambada. Vamos quebrar tudo. Aí chega pro bispo, eu dou dízimo, eu estou aqui no culto, faço campanha, mas a minha vida não vai para frente. O que será isso? Papapá, sabe o que é? É o tal do quebrar tudo que está na tua casa. Arranca ele de lá e coloca a palavra. Coloca adoração na tua casa. Tire o grupo do tchan e coloque adoração. Quero viver. Sacia minha sede. Está lavando louça, louvor. Está varrendo a casa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olhe para cá. Tem mais. Tem crente que não vem para os cultos de ensinamento, porque mas ele não vê a hora de o culto terminar para chegar lá no tal do jogo do milhão. É agora. E quando ele chega lá, ele fica assim, ó. Aí o tal do Silvio Santos diz: você está certo disso? Sim. Olha, se eu estivesse lá no programa, é a pergunta 2, é a pergunta primeiro. Mas para a escola dominical ele não quer vir para responder as perguntas da Bíblia. Aí quando vem o vento e leva ele lá para fora, para o Egito, sai da igreja porque a igreja não deu oportunidade, sai da igreja porque a igreja tem cara feia. Coloca a palavra alicerce na tua casa. Esta mensagem aqui tem o endereço certo. Tem o endereço certo. Mas para alegrar um pouquinho o teu coração, a Bíblia diz em Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos? Aperta a mão do seu irmão e dá aquele sorriso. 9h15. Estou alegre de estar aqui na casa do Senhor. Aleluia! Mas olhe para cá, irmão. Já estou encerrando aqui, eu quero orar por vocês. Eu quero entrar no mistério de Jeová. Deus me deu algumas coisas aqui hoje. Olhe para cá, você vai profetizar comigo na vida do seu irmão e vai dizer para ele assim: na sua casa tem uma promessa. E antes do arrebatamento, esta promessa se tornará uma realidade em sua casa. Agora aponta o dedo para ele. Você crê na promessa? Aleluia. Na sua casa. Olhe para cá, olha o que Jesus disse em João capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas. Perdeu a oportunidade de dar um glória bem alto. Sabe por quê? O cara rachado não tem mais nada. Perdeu tudo, perdeu até a chave. A Bíblia diz que Jesus entrou lá na casa dele, marchou, tomou da mão dele 2 chaves. A chave do inferno e a chave da... Jesus também o expulsou. Não tem aonde cair morto. E tem pessoas que dizem que o diabo está amarrado. Outros dizem, queima ele. Outros levantam e dizem, o diabo está no inferno. A morada dele não é lá. Jó capítulo 1, versículo 7. Deus levanta e diz, de onde vem rachado? Ele não diz, vem do inferno, vem da minha casa. Ele diz, venho de rodear a terra
e passear por ela. E a mesma Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus se manifestou e disse para Pedro: és pedra, e sobre esta eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fala para o teu irmão aí: o meu irmão mais velho tem a chave, e também tem a casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Chave. E também tem a casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas olhe para cá, irmão. Se tem promessa, vamos ver. Atos capítulo 16, versículo 31. Olha o que diz a Bíblia. Vamos ver se é a promessa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu. Agora ele pergunta: é promessa ou não é? Eu vou profetizar aqui agora de olho aberto, sem línguas estranhas, sem nada. Ainda este ano haverá salvação na tua casa, haverá salvação na tua família, na tua parentela, haverá mudança. Aquele que está nas drogas, aquele que está na prostituição, aquele que está pensando em promover o suicídio, ele não vai descer antes que Jesus lance a rede. Porque tem uma promessa. E eu vejo muitos que estão afastados da igreja vindo aqui na missão mundial. Eu quero uma nova aliança, eu quero uma nova oportunidade. Eu vejo muitas pessoas que estavam pensando em se jogar debaixo de um carro e eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Deus vai fazer isso no meio da tua família. Haverá um mover de Deus muito lindo. Amém? Fala para o teu irmão aí, palavra rema: Jesus já lançou a rede. E quem cai na rede é peixe. Mas olhe para cá, irmão, encerrando aqui, eu quero orar por vocês. A Bíblia fala a respeito da primeira viagem do Espírito Santo a essa superfície de terra, procurando casas para habitar, e na sua primeira viagem não achou casa. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Na primeira viagem procurando casa não achou, ficou pairando sobre as águas. Segunda viagem procurando não achou, não encontrou, se apedorou dos profetas, e a vontade de Deus através dos profetas era revelada. Terceira viagem do Espírito, não achando casa, vê Jesus, sabe aonde? Lá no Rio Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 15 a seguir. Jesus está no Rio Jordão sendo batizado por João em água. Veio ele na sua terceira viagem em forma corpórea de uma pomba. E diz a Bíblia que naquela mesma hora, em Atos 10, 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com autoridade. Pelo mesmo Espírito ele foi levado ao deserto, venceu as 3 tentativas do diabo, saiu de cabeça erguida e disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E por onde Jesus passava, coisas tremendas aconteciam, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Mas na quarta viagem do Espírito Santo a essa superfície de terra procurando casa, a Bíblia nos revela que ele não precisou pairar sobre as águas, não precisou usar os profetas, não precisou descer sobre a vida de Jesus. Mas na quarta viagem a Bíblia diz que ele não achou só uma, mas achou várias casas. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, todos estavam assentados no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda. Foram vistas por eles língua repartida que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do... Paulo dizendo em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... E todos foram cheios do... Quantos querem sair daqui cheio? Se coloquem em pé aí agora. Eu quero orar por você. Levante a sua mão ao céu agora. Levante assim, bem alto. Fale comigo assim: meu Deus, eu ouvi a tua palavra, e o teu Espírito falou comigo. Eu não quero sair daqui hoje com a minha casa vazia. Eu quero sair daqui com a minha casa cheia do teu Espírito. Derrame agora a unção e o poder. Agora, de mão levantada, receba, já,
Receba o dom da revelação, o dom da palavra, o dom da profecia. Coloque a tua mão agora, cheia de fogo, na cabeça ou no ombro do teu irmão. Manda fogo para ele e adore a Deus junto com ele aí agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam cheios agora, sejam cheios agora. Há um avivamento do Espírito do Senhor nesta noite, que está gerando dentro da tua casa limpeza, adoração, temor, santificação, obediência. Receba agora a presença do Espírito, receba o poder de Deus aí agora. Pode adorar, pode pular, pode profetizar. Receba! Você já recebeu, quer receber de novo. Entra no mistério, viu? Voltar e já. Se você já recebeu, quer receber de novo. Entra no mistério, viu? Voltar e já. Se você já recebeu, já recebeu, já recebeu, quer receber de novo. Entra no mistério, viu? Voltar e já tem fogo. O que ele sabe que ele é livre e voltado, santo e purificado para receber um perdão no seu coração. Queima 24 horas e por isso o crente chora quando recebe a unção. E se você já recebeu, quer receber de novo. Entra no mistério, viu? Voltar e já tem fogo. E se você já recebeu, quer receber. Entra no mistério que o altar já tem fogo. Se você já recebeu, já recebeu, já recebeu, já recebeu, já recebeu, já recebeu. Entra no mistério que o altar já tem fogo. É que esse fogo ele é forte, ele é tremendo. Nenhum bombeiro querendo conseguiria apagar. Vem de lá, do fundo do coração. E o crente levanta a mão e quando ele abre a boca, vira uma fornalha e começa a fumegar. E se você já recebeu, já recebeu, já recebeu, já recebeu. Entra no mistério que o altar já tem fogo. Se você já recebeu, já recebeu, já recebeu, já recebeu, já recebeu, quer receber de novo. Entra no mistério que o altar já tem fogo. Entra e deixa o Espírito Santo de Deus se mover aí. Entra no mistério. Pastor Jai, tem força. É que esse fogo ele é forte, ele é tremendo. Nenhum bombeiro querendo conseguiria apagar. Vem de lá, do fundo do coração. E o crente levanta a mão e Receba o avivamento hoje. vira uma fornalha e Receba já. pegar. Os crentes sabem que são livres e comprados, santo e purificado para receber o perdão. Seu coração queima 24 horas e por isso que o crente chora quando recebe a unção. Se você já recebeu, já recebeu de novo. Aleluia! Se você já recebeu, já recebeu, já recebeu, quer receber de novo. Quer receber? Receba! O altar já tem fogo. Aleluia. Quantos estão felizes, diga glória a Deus aí. Pode se sentar, pode se sentar.